Leitura dos escritos sagrados do livro Ácido Jorei, volume 1. Medicina atual é ciência? Remédio considerado como alimento. Nos dias de hoje, é comum as pessoas tomarem remédio, não só com a intenção de adquirir saúde, mas também como se fosse alimento. Em muitos casos, se a medicação faltar, não conseguem nem desempenhar com eficiência a sua função. Por isso, é muito comum a gente ouvir em ambientes de trabalho comentários como: tal pessoa parece estar hoje fraca, é que lhe faltaram complexos vitamínicos, ou ainda, aquela outra precisa de uma medicação fortificante, está muito debilitada. Assim vive a maioria dos seres humanos. Então, de acordo com essa lógica, quem mora longe da civilização ou não tem dinheiro para comprar remédio deveria estar sempre bastante fraco ou doente. Por outro lado, observando-se a história humana, percebe-se que o enfraquecimento do corpo começou com a chegada da civilização materialista. Mesmo assim, em todas as partes do mundo, há um acentuado incentivo ao uso de medicamentos. Não lhes parece um fato estranho? É interessante observar também que são encontradas muitas pessoas com saúde perfeita e extraordinária vitalidade, porque nunca tomaram espécie alguma de remédios. A ação do remédio assemelha-se à da droga. Como já disse várias vezes, ouço dos médicos comentários a respeito da pouca eficácia dos remédios atualmente. Tal ocorrência se deve à semelhança que existe entre a ação dos medicamentos empregados em curas e as drogas em geral. De início, os viciados as ingerem ou as injetam, por exemplo, a cada 3 dias. Com o tempo, essas substâncias vão perdendo o efeito e o dependente precisa usá-las com mais frequência, a espaços cada vez menores, chegando ao ponto de consumi-las uma ou até várias vezes ao dia. O mesmo acontece com relação às doenças. Antigamente bastava tomar uma pequena dose de remédio para a gripe ou dor no estômago, que o problema estaria resolvido. Pouco a pouco, porém, a situação foi se agravando e hoje são necessárias dosagens maiores e mais frequentes. Em se tratando de asma, por exemplo, antigamente eram aplicadas injeções só quando aconteciam as crises, mas agora, em determinados casos, a necessidade de medicação diária para que a pessoa não se sinta sufocada. Então, observando-se desse ângulo, todos os remédios são drogas. Assim, se alguém tem medo de tornar-se um viciado, deveria também temer os remédios, pois causam igual dependência, tem apenas um efeito mais demorado. Como, porém, a cabeça está muito ruim, o ser humano não consegue perceber o mal que o domina. É o que acontece no caso da tuberculose. De ano para ano, a medicação muda. No momento existe a hidrazida. Logo mais, não sabemos o que poderá aparecer. Assim vai continuar, novos e incontáveis remédios surgindo sem parar. Apesar de atualmente ser essa a realidade, num futuro próximo, o mundo inteiro começará a aceitar a nossa opinião. Nessa época, haverá drogas fortíssimas, de efeito muito rápido e violento. Então, as pessoas, ao tomarem consciência desse fato, ficarão amedrontadas. Por isso, alerta. Quando forem falar sobre o uso de remédios, citem o exemplo do vício das drogas, que todos entenderão mais facilmente a explicação de vocês. Variedade de remédios. Quando uma medicação não surte mais efeito, é comum a pessoa buscar uma outra mais potente. No geral, um novo tipo de remédio traz momentaneamente algum alívio. Na verdade, essa reação positiva é sinal de que o corpo já se acostumou com o remédio usado antes e está agora precisando de outro mais forte. Em última análise, o organismo já ficou viciado, criou anticorpos capazes de inibir o efeito da medicação. O mesmo se dá com respeito à alimentação. Quando a pessoa se alimenta de produtos contaminados ou que contêm algum tipo de veneno, pouco a pouco o corpo vai se acostumando, até chegar o momento em que essas substâncias nocivas não lhe causam mais nenhum problema. Assim, pode-se dizer que um vício é, na verdade, o uso repetitivo das mesmas coisas. Torna-se por isso urgente haver uma mudança de hábitos, tanto na vida humana quanto na agricultura, porque as pessoas já estão viciadas em remédios e alimentos contaminados, a terra e as plantas, por sua vez, em adubos. O homem moderno tem o seu cérebro inteiramente contaminado por toxinas. Por essa razão,
perdeu a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Em consequência, permanece iludido pelo efeito momentâneo dos remédios. De outra parte, vivendo presas a ilusões, as pessoas não têm possibilidade de entender que a solução de qualquer problema apresenta um ponto focal. Quer dizer, só existe um meio que é, de fato, o melhor para a resolução do impasse diante do qual elas se encontram. Entretanto, quase ninguém consegue enxergar esse ponto devido ao acúmulo de toxinas no cérebro, as quais impedem a clareza de ideias e a agilidade de raciocínio. Foi exatamente a constatação de falta de discernimento que já me levou algumas vezes a afirmar que o homem moderno tem inteligência superficial e por isso é um tolo. Também pela mesma razão insisto na urgência de se acabar com os medicamentos. Se estes forem aniquilados, vai ocorrer um aclaramento de ideias. Assim surgirão mentes limpas e invejáveis cabeças pensantes. Por outro lado, desaparecerão também as doenças contagiosas, cuja origem são as toxinas dos remédios. Entre esses microseres, alguns são necessários à conservação da espécie e à manutenção do equilíbrio da vida e do ecossistema. Outros são nocivos e se originam das toxinas. Então, em primeiro lugar, é preciso que esse princípio seja bem entendido. Só assim, as impurezas poderão ser expelidas. Com isso, a cabeça passa a funcionar melhor. O pensamento torna-se claro. O ser humano adquire condições de percorrer o caminho da sabedoria. Poderá, então, discernir melhor entre o certo e o errado. O que, entretanto, se observa no mundo de hoje é a preocupação com o desenvolvimento da inteligência superficial, por meio da educação para as formas exteriores. Poucos se preocupam em eliminar as toxinas do centro do cérebro, para que a verdadeira sabedoria possa aflorar. Então, por estar voltada apenas para o exterior, a maioria das pessoas tem raciocínio lento, e por isso acredita cegamente no poder do remédio como um meio de melhorar repentinamente as funções cerebrais. Até mesmo certos escritores acham que usando algum tipo de droga poderão avivar a mente e escrever melhor e mais rápido. Como resultado, muitos deles acabam dependentes de substâncias químicas. Algo semelhante se pode afirmar do uso de remédios em outras situações. Por exemplo, quem não tem apetite toma alguma medicação para aumentá-lo. Se o uso for contínuo, torna-se hábito e a pessoa passa a ter necessidade do remédio, manifestando um estado sintomático semelhante ao produzido pelo vício da droga. Quero ainda esclarecer um outro ponto. É costume alguns remédios serem considerados de efeito forte e imediato, e por isso terem sua venda sem receita médica proibida. Outros são liberados e aceitos como bons, pois produzirem um resultado lento. Essa é uma maneira totalmente errada de pensar e demonstra falta de sabedoria. Entretanto, apesar de eu estar sempre alertando a todos sobre esse erro, minhas colocações, por serem revolucionárias, não são aceitas. Muitas vezes são até consideradas sem lógica. Diminuição da vitalidade humana. Os remédios, em geral, provocam acentuada diminuição da vitalidade e, em consequência, o corpo enfraquece. Com isso, a força da purificação diminui, dando a impressão de que as enfermidades desapareceram. Entretanto, é comum surgir uma nova doença que se manifesta de outra forma. É o que acontece, como eu já disse antes, com os medicamentos para problemas estomacais, por exemplo. Quando usados por um longo tempo, perdem o efeito, porque o próprio corpo se habitua com os componentes químicos dessas medicações, criando uma espécie de anticorpo. É por isso que quando o remédio é substituído por outro, temporariamente ocorre uma melhora, dando a impressão de cura. Atualmente está aparecendo no mercado uma variedade imensa de antibióticos, bem diferentes daqueles até agora existentes. São mais potentes e têm por isso maior capacidade de impedir a purificação. Conseguem estacioná-la com mais facilidade. Entretanto, se continuarem sendo usados por anos seguidos, com certeza o corpo humano vai rejeitá-los. Com isso, eles não conseguirão mais curar. Observem que recentemente as pessoas têm ficado muito contentes por estar diminuindo a incidência de tuberculose. Esse fato se deve ao aparecimento maciço de novos medicamentos, tais como BCG, streptomicina, aureomicina, além de outros.
Todos eles conseguiram paralisar temporariamente a purificação, diminuindo a incidência de mortes e o agravamento da doença. Afirmo-lhes, contudo, que tal situação não vai permanecer por muito tempo. Novas purificações surgirão, e desta vez sob uma forma bem mais maligna de tuberculose, ou talvez de uma doença diferente. Não é preciso ir muito longe. Nos Estados Unidos estão aparecendo algumas doenças estranhas, nunca antes constatadas. Tais moléstias têm sua origem nas solidificações da tuberculose. Em outros países, como por exemplo na Inglaterra, se vocês observarem, não têm ocorrido muitos casos de tuberculose. Mesmo assim, a maioria do povo está com a saúde bastante debilitada. Muitos parecem frágeis bonecas. Na verdade, os ingleses estão perdendo a sua vitalidade. Por isso, têm receio da guerra, perder a capacidade de resistir. Daí a razão de estarem surgindo tantos problemas em todos os domínios ingleses, além de desavenças com o Irã e o Egito. Não é nada impossível que num futuro próximo venham a perder muitas de suas colônias por estarem se tornando enfraquecidos devido à diminuição de sua força vital. Recentemente assisti a um noticiário de luta de boxe entre negros e brancos. Deu para perceber a evidente diferença entre os boxeadores. O branco muito fraco, enquanto o negro bem mais resistente. Talvez por isso, atualmente, a maioria dos lutadores de boxe e levantadores de peso sejam negros. Outra constatação evidente é que nas maratonas americanas, o índio demonstra resistência maior que a do branco. Todas essas observações comprovam que nos países mais desenvolvidos as pessoas estão ficando fracas, porque impedem que as doenças cumpram o seu papel de purificadoras do organismo. Com isso, a vida humana vai se tornando cada vez mais frágil. Permaneçam, portanto, bem atentos a este assunto sobre o qual sempre os estou alertando. Temam, pois, os remédios que, pouco a pouco, enfraquecem a saúde das pessoas. Também é muito necessário esclarecer aos países mais desenvolvidos sobre o efeito pernicioso dos remédios, os verdadeiros causadores da diminuição da vitalidade do povo. Esse trabalho de esclarecimento é um objetivo pelo qual vocês terão de batalhar bastante. Assim estarão não só prestando enorme ajuda aos outros, como também cumprindo a vontade de Deus. Naturalmente que até conseguirem sucesso, muitas tragédias irão ocorrer, mas tenho certeza de que chegarão à vitória final. Podem ficar, portanto, bem tranquilos, mesmo sendo uma resolução que vai exigir de vocês um grande esforço, não haverá perigo de fracasso. Obrigada, a presença de todos. Uma boa noite.